Olá meninas, tudo bem? Eu sou Jeane, eu faço trabalho em pintura e tecido e crochê. E hoje eu vou começar aqui com vocês fazendo um pouco aqui de crochê, né? Enquanto a mesa lá tá pegando sol, gente, esse horário assim, é manhã aqui aí, né? Na parte da manhã, então pega muito sol. Aí eu vou esperar lá o sol abaixar para eu poder sentar lá para pintar. Enquanto isso eu vou fazendo, dando produção, gente. Para compensar, né, essa hora que eu fico parada aqui da pintura. Então, eu vou fazendo esse crochê aqui. Isso aqui é um trabalho, pessoal, que não é meu assim. Eu tô fazendo, sabe, mas não é pra mim, tá? Eu peguei esse trabalho de uma empresa, aí eu vou confeccionar pra empresa e vou, né, receber por isso. Não é, eu não vou ter a necessidade, eu não preciso divulgar esse trabalho, porque esse trabalho não é meu. Na verdade, eu nem poderia estar mostrando, não pode, assim, estar mostrando o trabalho, porque é exclusivo da empresa. Então, não posso mostrar. Mas, o modelo, né, mas aqui, olha, ele é todo feito aqui, ó, pontinho assim, fechadinho, gente. Demora horrores para acabar de fazer isso. E não é um trabalho difícil, é um trabalho muito fácil, muito simples, porém ele é pontinhos, é ponto relevo, né? Então, gente, esse ponto demora. Eu amo fazer esse ponto para fazer como é que a gente fala? O cós de saia, de short, eu gosto porque ele acintura bem, sabe? Mas ter que fazer uma blusa toda nesse ponto, gente, não é brincadeira não. Peraí que caiu aqui o novelo, o conezinho. Deixa eu pegar aqui. Caiu. Aí demora um pouco, tá? Mas eu já fiz até que bastante, eu vou fazendo uma certa quantidade para entregar. Eu não posso fazer e ficar segurando aqui, né, comigo. Então, deixa eu mostrar aqui. Por enquanto, eu não arrematei nada ainda, tá, gente? Olha, já fiz esses aqui, né? Tem muito ainda para fazer, não tô nem na metade. Mas aí, conforme eu vou fazendo, eu vou entregando. Aí, eu vou procurar, pelo menos, entregando de 10 em 10. Para não segurar aqui, né? Que aí eu fico aqui com o trabalho pronto, esperando eu acabar. Então, é isso. Aí eu vou intercalando aí com a pintura, né? E esse, gente, foi uma forma que eu encontrei. Eu já fiz esse tipo de trabalho há muito tempo atrás. Aí eu saí disso, eu não quis mais voltar a fazer esse tipo de trabalho, de pegar, né, de empresas para poder fazer para mim, tá? Eu não parei de fazer o trabalho aqui para mim, gente. Eu continuo fazendo. Eu tenho outras coisas. Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha, eu peguei ali. Tá um pouco de sol, né, gente? É porque tá batendo sol aqui essa hora também. Deixa eu fechar um pouquinho a cortina para ver se vai melhorar. Pronto, fechei um pouquinho a cortina e acendi a luz. Olha, tenho esse daqui são meus trabalhos, tá? Cropped que eu fiz, tá? Tem alguns tops, alguns não, gente, eu tô fazendo ainda, né? Só que o meu eu tô fazendo uma quantidade menor, por quê? Porque ainda não tenho venda. E esse daqui, lembra que eu tinha falado que eu abri uma loja na Shopee. Então, são materiais que eu tô usando que dá para vender pela Shopee, tá, gente? Então, é o tipo de material, é um tipo de trabalho que dá para vender pela Shopee. Então, eu vou ver como que vai ficar. Como eu disse para vocês, eu tô migrando pro vestuário. Desde o princípio do ano que eu venho falando isso com vocês, né? E só que eu quero ir pro vestuário infantil, tá? Mas a forma que eu encontrei de poder alavancar isso, de poder fazer clientes
Com o crochê, tá sendo dessa forma, nesse formato aqui que eu tô fazendo. Se vai dar certo, eu não sei. É um teste. A gente tem que estar sempre, gente, testando. Gente, eu não sei para onde que, até agora, para onde que eu vou olhar certo. Eu olho para mim e olho para a câmera. Mas vocês me entendem, né? Então, eu não sei exatamente como que eu faço. Então, gente, tudo é um teste. Tudo é um teste. Não adianta eu simplesmente ter artesã que faz assim, você vai conseguir. Isso não eu penso assim, isso não é certeza de que para mim vai dar certo. Então eu vejo algumas indicações, eu vejo alguns vídeos, né, das artesãs explicando, mas eu testo a forma que dá para eu fazer, para eu conseguir chegar onde que eu quero. Lógico que eu vejo algumas dicas, algumas opiniões, mas eu tenho a minha opinião formada que eu posso mudar, se for o caso, né? Então, olha, ainda tá bem... Não sei se vai aparecer muito aí para vocês por causa da luminosidade, tá, gente? Então, olha, são tops que eu vou fazendo, tá? Pro verão, tá, gente? Apesar que aqui no Rio de Janeiro já tá, eu sou do Rio de Janeiro, gente, já tá um calorzão, já tá começando, fiz no top cru, aí na cor cru, tá? Tô fazendo saídas de praia, aí o que eu tô fazendo? Usando mais esse tipo de cor, branco, cru, por quê? Vou explicar para vocês. Olha, aqui saída de praia também, olha. Na cor cru, bem simples, tá? Não tem nada, ela é bem simplesinha. Ok? Isso eu vou fazendo de acordo com o que eu tô fazendo para a empresa, tá? E com os panos também. Olha. Crochê, gente, normalmente eu faço na parte da noite, tá? Eu não faço muito crochê durante o dia. Durante o dia eu me dedico à pintura, tá? Por conta da claridade, por conta da visão, tudo mais. Olha, aqui na cor branca. Eu tô usando aqui a linha Verão, tá? Ela é uma linha... É quase um barbantezinho, gente, mas eu acho ele mais acessível... para poder estar fazendo e poder estar disponibilizando, pelo menos pela Shopee. É o que eu tenho visto aqui para mim. Ainda não tenho vendas pela Shopee, gente. Porque é aquela coisa, se eu não tenho um material para colocar, então fica difícil de eu estar expondo mais, né? Então, conforme eu vou fazendo, eu vou expondo. Só que é aquela coisa, eu não tô indo com muita sede ao pote. Por quê? É um trabalho que a gente precisa fazer ao longo do tempo. Não precisa, pelo menos eu penso assim, não precisa correr, porque tem que vender para ontem, né? É justamente o que eu tenho procurado trabalhar em mim. Calma, é tempo. A gente precisa do tempo para poder as coisas ir caminhando, gente. Tem que primeiro trabalhar para depois você receber o resultado. Porque se você quer resultado, às vezes você coloca só tem um produto lá, 2 produtos e já quer que venda horrores. Não é assim. Pode ser que com alguma outra aconteça, mas na maioria dos casos não é assim que acontece, tá? Aqui, eu tinha, na verdade, uma loja pelo Elo 7, já fiz venda pelo Elo 7, tá? Mas eu tive problemas lá com o Elo 7 por conta... eu preenchi o cadastro errado, tá? Eu fiz o cadastro com CNPJ, aí depois eu fui fazer com CPF, aí deu problema no banco, e eu não consegui resolver, aí eu larguei de mão, deixei pra lá, tá? Aí por isso que pelo Mercado Livre não, pelo Elo 7, eu colocava muito pano de copa, era o que eu vendia lá, e eu vendia pelo valor que eu normalmente acho justo pelo pano de copa, tá, gente? Então, Gênio, por quanto você vende um pano de copa nas redes sociais ou uma única peça? Eu coloco no valor de R$60,
tá? O pano sai no valor de R$60. E as pessoas compram, tá, gente? Então, olha, esse daqui é o que eu vou colocar na Shopee. Ainda não cadastrei esses aqui, não. Eu vou cadastrar. E tô fazendo aqui o que é da empresa, né? Que eu já mostrei pra vocês, que é esse daqui. Olha, aqui tem trabalho pra caramba, hein, gente? E lá tá os panos de copa que eu tenho que fazer. Agora eu vou fazer, tem um envio pra fazer. E como eu falei pra vocês, gente, eu tive não. Tem a questão da minha coluna, que não tá muito boa, e eu tenho que cuidar dela. Como que eu posso cuidar dela, gente? Trabalhando, gente, vai cortar minha cabeça aí. Cuidar dela e trabalhando, tem que fazer as coisas, não tem como eu não fazer. A gente tem que dar um jeito. Então, o que eu, ao longo desse ano de 2024, eu consegui sim fazer os envios que eu tinha para fazer, eu fiz das clientes. Teve uma cliente que eu não consegui cravar no Dia das Mães, né? Chegou um dia depois no Dia das Mães, porque tinha muito trabalho. Também o trabalho dela já foi um pouco mais, o pedido foi mais em cima. E aí teve alguns contratempos de ir no correio, né? Eu tô falando isso, gente, não é para poder simplesmente dar explicações, mas são coisas que vão acontecendo ao longo do trabalho da gente que a gente precisa controlar. Às vezes a gente fica muito nervosa, a gente fica muito ansiosa, né? E isso traz problemas pra gente. Mas se a gente trabalhar de uma maneira bem, vamos dizer assim, com a mente mais tranquila, mais confortável, você não vai ficar sem trabalho. Porque hoje em dia eu acho que é a melhor época para estar vendendo o seu trabalho, para estar vendendo o seu artesanato. Se você não está conseguindo fazer vendas com aquilo que você tem aí, que você gosta de fazer, de repente é a pintura, é o pano de copa. Normalmente a gente olha aqui e vê trabalhos lindíssimos pela internet, né? Aí você vai lá ver, nossa, a artesã fez um trabalho lindo. Não quer dizer que ela tenha vendido aquilo, gente. Às vezes ela postou e não conseguiu vender. Tá lá. Não tô falando que isso acontece com todo mundo, não. Às vezes tá lá. Ou às vezes aquilo ali ela fez há muito tempo atrás e ela tá postando. Então, tudo são testes. A gente que trabalha por conta própria, a gente fica assim mais nervosa, mais apreensiva. Por quê? Porque a gente tem que dar conta de fazer, tem que dar conta da venda, tem que dar conta de postar o trabalho. Então isso fica também mais cansativo, tá? Tem que dar conta do atendimento da cliente lá, né? E isso também sobrecarrega quando a gente não tem uma pessoa ali para dar uma ajuda, dar uma força, até mesmo para levar no correio. Às vezes não dá, gente. Às vezes a gente tem que parar tudo para ir ao correio. Muitas e muitas vezes, normalmente eu faço isso. Então eu dividi o dia de ir no correio. Eu tenho o dia de ir no correio. Eu não vou no correio todos os dias. Eu tenho um dia específico para ir ao correio fazer envio. Agora, com esse trabalho, eu tenho que tirar dia específico para ir entregar. Fora que tem todas as questões de dentro de casa. Mesmo eu morando sozinha, eu tenho coisas para fazer. Eu sempre falo para vocês aqui que eu tenho um pai acamado, né? E muitas das vezes eu preciso parar para ir lá dar um atendimento a ele. Então, tudo isso vai sobrecarrega. Porque se você trabalha fora, você tem aquele horário de sair de casa e pronto, acabou. Ninguém vai te ficar questionando que você precisa sair para trabalhar ou não. Você simplesmente levanta, faz o que tem que fazer e vai. Então, trabalhar em casa também dá você fica sobrecarregada, né? E a gente... justamente a gente precisa trabalhar na gente mesmo essa questão, gente. Porque se você quer trabalhar em casa, ter uma renda... do qual você consiga viver
do trabalho, gente, pode ser o que for, não necessariamente o crochê. Você vai ter muitos contratempos, né? Se eu trabalhasse para uma empresa e tivesse uma carteira assinada, ou não, porque também quem tem um CNPJ e paga, você pode, mas gente, sinceramente, você vai lá e se quem trabalha ali doído mesmo, do lado de fora de casa, tem que ficar provando A mais B, que tá com problemas, que precisa ficar dias, imagine quem trabalha dentro de casa. Então, gente, a gente tem que seguir por outro caminho. Não dá para ficar se apoiando nisso daí, tá? E... Gênia, o que você quer falar com tudo? Você tá falando e não entrou em conclusão de nada. Você não tá falando, não tá falando nada com nada. O que eu quero dizer com isso, gente, que nós somos o nosso trabalho, tá? A gente tem que procurar a melhor forma para desenvolver o trabalho. Se você pensar bem, você nunca vai ficar sem trabalho, você nunca vai ficar sem as suas vendas. Você precisa também aprender a abrir mão um pouquinho das coisas, né? Assim, principalmente do trabalho. Às vezes você gosta muito de trabalhar com uma determinada peça e você não abre mão disso. Só que chega um tempo que aquela peça também, não vou dizer que fica saturada, mas cai um pouco na questão de venda. Hoje em dia também tem muita gente fazendo, no YouTube tem muita gente ensinando a fazer. Antigamente não tinha tanta gente ensinando, não tinha tanta gente também querendo aprender, tudo isso. Então, ao longo do tempo, isso vai ficando a venda para? Não, só que não tem aquele boom, sabe? Quando vai aquele boom assim, você trabalha, embora mesmo não tendo, você sempre vai ter trabalho. Se você procurar fazer de uma maneira que também não vá te sobrecarregar, no princípio a gente se sobrecarrega assim, gente, não tem como. Você fica também até entusiasmada quando começa a chegar muito pedido, muito trabalho, você fica, toda artesã fica assim, né? Mas vai acarretando também algumas dificuldades ao longo do tempo. A venda pode cair, são situações, a venda pode cair um pouco, então você tem que estar aberta para outras possibilidades. Giane, então vou arrumar um emprego. Você pode fazer isso também. Eu já fiz isso. Hoje em dia eu já não faço isso. Eu acho que o maior problema tá na gente, sabe? O maior problema está na gente, porque a gente fica nervosa, a gente fica sem noção do que fazer. Eu acho que é justamente isso que a gente tem que procurar. Parar, centrar a cabeça da gente. Eu acho que quem faz trabalho e o crochê, eu falo crochê, a pintura, porque é o meu trabalho, né, gente? Então, quando você não tem isso como a fonte principal de recursos para dentro da sua casa, eu acho que é muito mais fácil, gente. Você não fica sobrecarregada, você só vai ficar sobrecarregada se você quiser ficar, porque você não tem peso de ter que arcar com tudo. Agora, quando a artesã tem que arcar com tudo dentro de casa, gente, ela vai se sobrecarregar sim. Só que também ela vai ter a chance de refletir. Caramba, tô fazendo muito, tô me prejudicando, tô prejudicando as minhas mãos, tô prejudicando a minha coluna. E parar, refletir, né? E reduzir um pouco. Tem horas que a gente precisa reduzir um pouco, né? Mas como eu vivo disso, eu não tenho essa preocupação. Será que eu vou ter trabalho? Será que eu não vou ter trabalho? Se não está conseguindo pelas redes sociais, gente, vai por outro caminho. Vai de um outro jeito. Se você tem colegas que trabalham também com artesanato, se unem para poder ter mais força, vocês criarem mais forças. Se você tem uma pessoa que gosta de trabalhar com vendas,
Oferece o teu trabalho, né, para que ela também possa vender para você, se você tem essa dificuldade da venda. Os contratempos vêm, gente, em quê? Questão de pagamento, você tem que entender se essa pessoa tem o hábito de vender coisa fiado, se ela tem se às vezes ela vende, mas ela tem dificuldades também. Então tudo isso a gente tem que analisar, gente. Em tudo tem o lado A e o lado B, não tem como a gente fugir disso não, né? Aí para você não ficar chateada com a pessoa, então tudo isso você tem que entender e procurar trabalhar da melhor forma possível, porque se você fizer isso, você não vai ficar sem trabalho, gente, não tem como, você não fica. Não tá dando para vender pano de copa? Trabalha com coisinha de bebê, trabalha com fralda. Jeane, você vai trabalhar com fralda. O mercado, talvez, você vai ter que aprender a entrar, gente, em todo e qualquer mercado. Não fica, eu sempre falo isso, não fica presa a um determinado nicho, vamos assim dizer. Aí eu só faço tapete. Só que chega a hora, pode ser que você não tenha o pedido de tapete. Então você vai pro pano de copa. Tá sentindo que tá ruim no pano de copa, você não tá tendo tanto sucesso? Ah, então eu vou fazer o quê? Trilho de mesa, só vou fazer trilho de mesa, vou fazer mesa posta, entendeu? Então, não tenha medo. Ah, eu tô no mesa posta, eu vou trabalhar com tapete de luxo. Aí a gente tem que ver o que vai ser melhor pra gente. Gente, não tem como, não tem uma receita perfeita para todo mundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eita, fiz mais de uma carreira aqui, tá vendo? Já vou ter que desmanchar. Então, meninas, é isso, né? Para amanhã, assim, gente, a gente não ficar frustrado, a gente não fica, ai, cansei. Hoje em dia a gente vê muito, eu tô vendo muito isso na internet. Ai, tô cansada. Ai, eu tô desanimada de fazer porque não vendo. O problema não tá no serviço, que esse serviço, ele é de tantos anos, né? Eu aprendi, iniciei com a minha avó. A minha avó já ensinou, já começou lá com a avó dela, entendeu? Com a mãe. Então, olha quantos anos, né? Quanto tempo não tem isso. Então, acho que o problema a gente tem que ver em nós mesmos. Se elas vendiam lá atrás, né? Por exemplo, era dito que antes as pessoas realmente não valorizavam, porque era um trabalho. Se você for estudar lá o crochê, o início do crochê, era de fato um trabalho para quem não tinha nada para fazer. Era um passatempo. Isso foi virando uma renda. Foram ensinando isso para as pessoas de baixa renda, para ter uma fonte de renda, sabe? Então, hoje em dia, gente, o crochê ele está muito mais valorizado, ele está muito mais comercial e, consequentemente, mais pessoas estão fazendo, entende? Mais pessoas estão tirando como fonte de renda mesmo. Então, o mercado cresce. E a gente tem que se habituar, se moldar, se conectar. Hoje em dia se fala muito isso, né? Se conectar com o mercado de hoje. A gente está no tempo de hoje. Então, a gente tem que aprender a trabalhar no hoje. Tá? Não é no passado que ninguém dava valor. É no hoje. Hoje estão dando valor? Então, bora fazer. Tá bom, meninas? Então, é isso. Vou voltar lá para a pintura, porque o sol já tá mais ameno lá, já saiu da mesa, não tá mais pegando na mesa. Então, vou voltar lá e fazer as pinturas, tá, gente? Espero que vocês tenham compreendido, gente, que como eu falei para vocês, eu tô numa fase que não é para eu ficar falando nada, é para eu fazer. Eu tô numa fase de que eu tenho que fazer. Eu resolvi fazer toda uma repaginada no meu trabalho, toda uma limpeza
Tá, gente? Eu tô falando assim, eu pensando aqui comigo, eu fazia toda uma limpeza dentro do meu trabalho, melhorar, eu acho que eu preciso melhorar muito o meu trabalho, eu preciso criar um método de trabalho que me deixe um pouco mais confortável. Durante esse tempo eu achei que uma coisa que eu sempre tive pouco foi horas de lazer. Eu sempre me dediquei muito ao trabalho, então não me importava muito. Mas como eu fico também muito sozinha aqui em casa, eu trabalho sempre, você fica com a cabeça sempre voltada só para isso. Então a gente precisa também ter uma higiene, fazer tipo uma limpeza mental, né? Precisa sair um pouco, precisa ver outras pessoas, ver outros lugares. Então, eu estou trabalhando de uma maneira que eu consiga colocar isso de uma maneira mais confortável mentalmente para eu ter o quê? Um desempenho melhor, tá? Então, meninas, é isso. Então, eu estou na fase de produzir e fazendo esse trabalho, essa mudança aí. Ah, Jenny, você vai deixar de pintar? Não vou deixar de pintar. Estou cuidando dessa questão da coluna. Hoje, inclusive, eu tô fazendo exercício na água, né? Então, hoje eu tenho o exercício, eu começo aqui umas 2 horas, 2h30, mais ou menos. E aí eu faço, já fiz o que? Fiz ontem. Ontem fiz na terça-feira, gente. Na terça-feira. Foi anteontem, hoje é quinta. Então, fiz anteontem. Vou voltar hoje lá para fazer mais exercício, né? Assim que tiver melhor, aí eu vou me enquadrar de maneira que eu consiga fazer sem prejudicar muito. Então, isso vai fazer parte aí de um ciclo de mudanças que eu quero para o meu trabalho, sem a necessidade de parar de fazer, sem a necessidade de ficar estressada, sem a necessidade de ficar achando que está faltando alguma coisa, de que não é assim, né? Aquelas insatisfações que a gente fica no trabalho, aí depois, não quero mais fazer, não quero mais, vou fazer outra coisa da vida. Cada um tem uma forma de pensar, de agir. Mas eu não vejo problema nenhum no trabalho. É só a forma como a gente está fazendo, que talvez para a gente não seja uma forma no momento mais adequada. Já foi. Lá atrás foi bom, né? Porque eu vendi muita pintura. Gente, eu vendi muita pintura. Esse ano de 2024, por exemplo, a minha agenda só vivia cheia, lotada. Eu só fui entregando, eu não vendi. Tá entrando algumas clientes pedindo pano e eu falo, olha, no momento não tá dando para eu pegar. Então eu não tô pegando para não me comprometer e não cumprir. Eu tenho aqui, como eu já disse para vocês, são 3 clientes aqui na espera. Uma cliente, eu vou fazer o envio agora, que eu já tô terminando, né? São mais de 20 panos. A outra cliente eu vou devolver o dinheiro, ela aceitou, né? Vou ter que devolver o dinheiro dela. E a terceira cliente, que eu também conversei com ela, e ela aceitou. Não, Jane, quando você tiver melhor, você me envia os panos. Vai fazendo com calma, vai trabalhando e você me envia os panos. Então, assim vai ser feito. Tudo é uma questão de conversa, né? Então é isso, meninas, que eu vou fazer. Espero que vocês tenham gostado. Esses vídeos assim de conversa, as pessoas são os vídeos que menos as pessoas gostam, mas, gente, é o que nos dá base, né? É o que ajuda a gente a se manter na ativa do trabalho, tá bom? Então é isso, meninas. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.